Esse gráfico aqui mostra em uma outra organização, né, o comportamento do OE ao longo dos meses de um determinado período. E a gente percebe que tem variações diversas, ou seja, a gente pode dizer claramente que esse processo está fora de controle. Existe um processo chamado dito serrote, né, de melhorias, de perda de estabilidade, de condições limites, de aspectos bastante favoráveis em alguns momentos, mas em uma variação muito grande, ou seja, um processo que não está dentro da sua estabilidade, mas que nos aponta a eficiência operacional global, ou poderia ser a utilização. Então, eu tenho uma linha, uma empresa, uma fábrica qualquer que se comporta desse jeito. O grande questionamento que, quando eu olho para um gráfico desse, o que mais me chama a atenção não são esses números. É o que está acontecendo para que esse comportamento esteja presente. E o que está acontecendo para que esse comportamento esteja presente não está claro aqui. Ou seja, esse tipo de acompanhamento, de monitoramento, não é suficiente. Ele é uma informação que precisa me instigar a buscar os fatores que fazem com que existam essas variações e que fatores, na descoberta desses fatores, eu trabalhe justamente não só para buscar uma relativa estabilidade, mas que dentro dessa estabilidade também me leve a uma evolução sistêmica desse processo de melhoria. Ou seja, alcançando níveis de utilização do ativo ainda maiores. E se isso é verdade, eu tenho que enxergar a parte oculta e não a parte visível. Não adianta eu olhar que eu tenho 43% no mês 7. Eu tenho que olhar que a partir daqui eu tenho 57% que eu não estou utilizando. Se eu não enxergar quais são esses 57 que faltam para fechar o 100, que é aquela primeira barrinha da utilização, eu não vou conseguir melhorar. Eu não vou conseguir desenvolver atividades que eliminem os fatores que provocam essa perda de 57% na minha taxa de utilização. Então, chamo a atenção de vocês. Muitas vezes a gente chega e sempre tem esse costume de perguntar quanto é que está a utilização da sua linha, né? Quanto é que está, em outras fábricas, o OEE da sua linha, para a gente até ter um referencial. Ótimo. Mas a pergunta seguinte tem que ser o que é que está afetando. Se eu falo que é 43%, eu vou dizer, rapaz, vocês... Ok, então aí com uma utilização intermediária, mas o que é que está acontecendo que está levando, né, a essa utilização intermediária? Você poderia estar num patamar maior. Se a pessoa não me responde isso com convicção, olha, as perdas estão associadas a isso, isso e isso, é porque ela não sabe. É porque ela não maneja, ela não gerencia esses aspectos no dia a dia. Então, eu preciso enxergar o não visível. A observação é nesse sentido. Gerar a compreensão de que, poxa, tem alguns fatores que afetam. Porque eu sei o que é o OE. Eu sei o que é a taxa de utilização. Então, esse cara aqui tem muita ineficiência no processo dele. A leitura é diferente. É uma leitura muito mais positiva no sentido de gerar ações de transformação do que de acomodação e dizer, esse é um comportamento típico do nosso processo. É porque é inerente ao processo essas flutuações. Isso é terrível e gera uma barreira de dizer, cara, não adianta nem se preocupar porque a gente não vai melhorar isso aí.